Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Ástica e suas tecnologias, e a videoaula de hoje será para falar sobre dilatação dos líquidos e dilatação anômala da água. Então a gente vai ver de que forma esses líquidos se dilatam, a gente vai conhecer a dilatação volumétrica real, a dilatação volumétrica aparente e a dilatação volumétrica interna do recipiente. Então fica comigo até o final dessa aula, não saia dessa aula sem assistir toda, porque vai ter muitos conteúdos interessantes para ser visto em preparação para a prova do Enem e de vestibulares e de concursos. Não perca nenhum momento dessa videoaula. Então vamos para a tela do computador, professor, larga de enrolação e vamos logo para a aula. Então aqui eu tenho o título, né? Dilatação dos líquidos, hashtag teoria, a página 44 e 45. Quem ainda não tem o livro, vai na descrição do vídeo e faça o download do livro. Então vamos lá, eu tenho aqui um recipiente com água cheio, com o seu volume inicial, com uma temperatura inicial. Após aquecido o recipiente, que é o conjunto, o material do recipiente com a água, o que vai acontecer? Vai aqui para a temperatura final, o volume vai o que? Aumentar. Professor, que volume vai aumentar? O do recipiente e da água. Então, na hora que aumenta esse conjunto, o que vai acontecer? A água vai começar a extravasar aqui, ó, o líquido extravasando. Então, o líquido extravasado nós chamamos como dilatação aparente. Então a dilatação aparente vai ser representado como, professor? Só um minuto. Delta V AP significa dilatação volumétrica aparente. Professor, e a dilatação volumétrica interna do recipiente vai ser quem? Esse recipiente aqui, ó, dá para perceber que é um pouquinho maior do que esse. Então esse daqui nós chamamos de dilatação volumétrica do recipiente, REC. Então isso acontece quando há o aquecimento, há um aumento de temperatura. Então as características desse líquido vai o que? Se dilatar e vai acabar extravasando. Professor, e como que vai ser feito o cálculo da dilatação volumétrica real? Dilatação volumétrica real, que vai ser representado desta forma aqui, dilatação volumétrica real. Nesta dilatação vai ser a soma da dilatação volumétrica interna do recipiente mais a dilatação volumétrica aparente do líquido. Então eu vou ter que fazer uma soma das duas. Então vai ficar como? A dilatação volumétrica aparente mais a dilatação volumétrica interna do recipiente. Aí eu vou encontrar quem? A dilatação volumétrica real desse conjunto aqui, aquecido, porque extravasou um pouquinho de líquido, então tem que fazer a soma dos dois para encontrar a dilatação volumétrica real. Beleza, professor? Então a dilatação, coloca bem aqui, a dilatação volumétrica aparente vai ser quem? O volume inicial vezes o coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Então eu vou colocar aqui delta VAP, só para vocês lembrarem do nome. Então é chamado de dilatação VI, volume inicial do líquido, gama AP coeficiente de dilatação aparente
do líquido. E ΔT, nós já sabemos o que é, né? Variação de temperatura. Então eu coloquei aqui os nomes todos para vocês observarem. Nomenclatura, dilatação aparente do líquido, volume inicial do líquido, gama AP, coeficiente de dilatação aparente do líquido, e ΔT, variação de temperatura. A mesma coisa, ΔV, dilatação volumétrica interna do recipiente. Vai ser quem? O volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente vezes a variação de temperatura. Dilatação interna do recipiente. Dilatação interna do recipiente, VI, volume inicial. E gama RREC, coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. E ΔV ou ΔT, variação de temperatura que você já conhece. Então, cada um aí com o seu nome. Tudo bem? Vamos aqui para outra página. Então, a dilatação volumétrica real também dá para colocar através de fórmula. Volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica real vezes a variação de temperatura. Então eu vou fazer uma substituição das variáveis bem aqui. Então aonde tem dilatação volumétrica real, eu vou colocar isso daqui. Bem aqui. Então vamos lá. O volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. E quem é a dilatação volumétrica aparente do líquido? Também é o volume inicial, coeficiente de dilatação aparente do líquido, vezes a variação de temperatura. É igual ou V mais quem é a dilatação volumétrica interna do recipiente? Vai ser quem? Também o volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, vezes a variação de temperatura. Percebam que nessa fórmula os termos comuns vai ser quem? Volume inicial e variação de temperatura. Então eu vou colocar em evidência. Então vai ficar dessa forma, ó, volume inicial vezes a variação de temperatura. Vou pegar o que está aqui e vou fazer a divisão. Vai dar quanto? Vai sobrar quem? O coeficiente de dilatação volumétrica real é igual. Também vou botar o volume inicial vezes a variação de temperatura em evidência. E vou dividir esse termo todinho aqui no segundo membro. Então vai ficar quem? O coeficiente de dilatação aparente do líquido mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Beleza, meu aluno? Então, colocado em evidência, ó. Se aqui está multiplicando, ele vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, vai dividir esse valor. Como esses valores são iguais, dividido, ó, volume inicial vezes a variação de temperatura, dividido pelo volume inicial vezes a variação de temperatura, que ele está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo, vai dar quanto? 1. Vai sobrar quem? O coeficiente de dilatação volumétrica real é igual ao coeficiente de dilatação aparente do líquido mais o coeficiente de dilatação volumétrica do
recipiente. Beleza, aluno? Então traduzimos essa fórmula aos coeficientes de dilatação volumétrica: o real, o aparente do líquido e o do recipiente. Então, finalizando aqui essa primeira parte de dilatação dos líquidos, agora a gente vai para a anômala da água. A gente vai ver qual é essa dilatação agora. Então, meu aluno, na tela do computador, dilatação anômala da água. Anômala significa anormal. Significa anormal. Ela se comporta diferente das outras substâncias. Então, quando há um aumento da temperatura, esse aumento é de quanto, professor? De 0 graus Celsius a 4 graus Celsius. O que acontece? Aqui está aumentando, de vez de dilatar, de vez ocorrer a dilatação da água, o que ocorre? A diminuição, que nós falamos contração desse volume. Perceba que nesse gráfico, na vertical tem um volume, na horizontal tem temperatura. Então, quando está marcado bem aqui em cima desse ponto, desse gráfico aqui, significa dizer que a temperatura é zero. De 0 graus até 4 graus Celsius, o que está ocorrendo aqui, ó, no gráfico? A diminuição do volume da água. Então, aqui, para ocorrer justamente essa transformação, que nós chamamos ponto de fusão da água, sair do seu estado sólido e ir para o seu estado líquido, aqui eu vou colocar gelo mais água. Ele precisa de um tempinho para fazer essa transformação, sair do seu estado de gelo sólido e ir para o seu estado líquido, gelo e água. Então ele precisa desse tempo aqui. Então, para cá, significa dizer que a água está o quê? No seu estado sólido. Abaixo de 0, a água vai estar no seu estado sólido. Então, para cá, sim, vai ter um gráfico. Vou colocar aqui pontilhado. Ó. Pontilhado porque vai haver o que? O aumento do volume no seu estado sólido. Então, quando sai de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, está havendo o que? A diminuição do volume. Ó, o volume está o que? Diminuindo. Então, na hora que chega nesse ponto aqui, nós chamamos o que? Volume mínimo da água. E também nós chamamos aqui de, colocar aqui de preto, densidade máxima. Densidade máxima da água. O que significa dizer? Que a água ela está na sua forma mais densa possível, nesse ponto aqui, em cima do 4 graus Celsius. Então, é a sua densidade máxima. Então, quando também aumenta essa temperatura, né, aumentando para cá, aumentando, né, o volume também vai o que? Aumentando, até chegar num certo ponto que vai sair do seu estado líquido e vai para o seu estado gasoso, que nós chamamos ponto de ebulição. Muito bem. Então, assim, quando a água está na sua forma de gelo, perceba que as suas partículas, as suas moléculas, né, de água vai formar o que? Um hexágono. Então, aqui vai ter o que? Um espaçamento. O espaço será maior quando a sua água estiver no seu estado de gelo sólido. Então o espaço será o que? Maior. E quando essa água estiver no seu estado líquido, água, o seu espaço, a estrutura do átomo, das moléculas, o espaço é o que? Menor. Então significa dizer, aqui eu vou colocar espaço menor, significa dizer que o volume vai ser o que? Menor. Então, repetindo, fazendo só uma revisão da dilatação anômala da água, ela vai ser uma substância anormal. Por quê? Então, na substância água, quando aumenta a sua temperatura, de vez ocorrer a dilatação, vai ocorrer o que? A contração. E quando
As outras substâncias, quando há um aumento da temperatura, ocorre o que há? Dilatação, o aumento do volume. Por isso que ela é chamada de anômala. Muito bem, meu aluno, finalizando essa aula. Se você gostou da aula, deixa aquele gostei. E se de alguma forma esse vídeo contribuiu para você ganhar conhecimento, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, pelo fato que eu estou gravando todos os dias. Então, para você não perder nenhuma aula, inscreva-se no canal e ative aquele sininho para justamente te notificar que tem uma nova aula sendo publicada no meu canal. Um forte abraço, até a próxima aula, tchau!